A verdade é que, de uma forma generalizada, todo o mundo acaba por ser obrigado a lembrar-se do Natal, a celebrar o Natal. E o Natal, de facto, tem o condão de nos levar a lembrar desta razão, deste nascimento do Salvador. Uns aceitam este Salvador pela fé e celebram o Natal com uma alegria estonteante. Outros não aceitam, rejeitam, outros nem o consideram, mas naturalmente eles têm que se lembrar que Jesus é a razão do Natal. E porquê o nome de Jesus? Porque lá em Atos dos Apóstolos nós ouvimos dizer que este é o único nome pelo qual importa que o homem seja salvo. É o único nome dado entre os homens pelo qual importa que qualquer ser humano, não há outra forma de ter comunhão com Deus a não ser através de Jesus. Então o nome de Jesus ganha uma proporção, ganha uma dimensão, ganha uma importância estratosférica. Se tu e eu, se cada um de nós quer ter comunhão com Jesus, ter comunhão com Deus, somente através de Jesus. E era importante nós nos lembrarmos disso, porque aquilo que nos faz estar juntos aqui, espero eu, e a minha oração seja essa, é que seja de facto aquilo que Jesus significa para cada um de nós, individualmente, independentemente daquilo que estamos a viver ou a passar na vida. Que Jesus tenha o centro, seja a razão da nossa existência, seja dezembro, seja de Natal, ou seja qualquer outra época do ano. Mas nesta manhã, nesta tarde, eu gostava de ler convosco um texto tremendamente conhecido, alusivo ao Natal, e pedia que abrissem comigo em Lucas, no capítulo 2, e que lêssemos os primeiros 7 versículos do Evangelho de Lucas, então, capítulo 2. É um texto que nós já ouvimos muitas vezes, se calhar já o conhecemos quase sem o ler, mas eu gostava nesta tarde, nesta noite, se Deus assim me der essa graça de ser assertivo e rápido, focar 3 pormenores que eu creio que eles simplesmente vêm complementar aquilo que nós já ouvimos, aquilo que nós já cantamos e aquilo que nós já oramos. Então é simplesmente para reforçar aquilo que já fizemos até este momento. Já abriram então? Podemos ler? Então diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do Império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Até aqui que o Senhor nos dê a graça e nos abençoe com a sua palavra. E este texto começa por dizer, na minha versão diz, naqueles dias, noutras versões diz, em determinado tempo ou em determinada altura, alguma coisa aconteceu. E o que é que aconteceu? Houveram 2 homens que tinham praticamente todo o poder sobre a humanidade, que se lembraram, vá-se lá saber porquê, de redigir uma lei que obrigava todas as pessoas, sejam elas quais fossem, a terem que ir a determinado lugar, à sua cidade, a fim de fazerem aquilo que nós hoje chamamos o cartão de cidadão. Darem o seu nome, a sua idade, a sua data de nascimento, a sua filiação. Então, parece uma coisa muito simples, mas eu gostava que nós nos lembrássemos um pouquinho que tempo era este, ou pudéssemos viajar alguns anos até lá e pudéssemos lembrar que este era um tempo especial. Era um tempo que tinha um cariz urgente. E nos lembrar que, de facto, nós estamos diante de um Deus sábio, que faz tudo bem feito no tempo certo. Estamos diante de um Deus que não se atrasa nem se adianta. Diante de um Deus que, quando tem que agir, age e usa quem for, como quem quiser e da maneira que quiser. Porque nós temos de nos lembrar, e devemos guardar isso bem no nosso coração, que aquilo que Deus escreveu, que aquilo que Deus designou, Ele vai cumprir. Acreditemos ou não, aceitemos isso ou não, é uma verdade absoluta. Aquilo que Deus estabeleceu, Deus vai cumprir. E isto
leva-nos de facto para esta realidade. Nós estamos diante de um Deus que faz tudo perfeito. Nós há pouco cantámos, tu fazes com que tudo coopere para o meu bem. E essa é uma verdade. Mesmo até quando, se calhar por alguma necessidade, nós cantamos o que cantamos no coro a seguir, que Ele deixa as 99 para nos encontrar, porque de alguma forma nós nos extraviamos do rebanho. Até muitas vezes nessas circunstâncias em que Deus nos permite nós vivermos debaixo de algum domínio, de alguma situação ou de algum pecado que não devia existir, até mesmo essas situações Deus tem o poder de as transformar em bem para a nossa própria vida, para o nosso crescimento, para a nossa fé em Cristo, para nós crermos de facto que Jesus é a maior coisa, a maior riqueza que nós podemos ter na vida. Muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós procuramos saciar a nossa sede, a nossa fome de Deus em coisas, em realizações, em relacionamentos, em substâncias, em loucuras. E muitas vezes nós percebemos que Deus nos permite ir aí. Não sabemos muito bem porquê. Não temos razão para tudo, nunca teremos, nem teremos explicação para tudo. Mas pela graça de Deus, nós podemos confiar que temos que um Deus que é sábio e que aquilo que Ele faz perfeito. Porque Deus é perfeito. Deus é perfeito. Este era um tempo em que o povo judeu estava, de certa forma, uma vez mais, sob o domínio do Império Romano. O povo de Israel tinha passado já muitas vezes por esse estágio, de estar dominado, de estar subjugado a outro império, a outro governador, a outras leis, a outros ídolos, muitas vezes. Nós lembramos da história de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Nós lembramos das vezes que o povo de Israel foi sujeito a essa escravidão. E este tempo em que este acontecimento surgiu, tinha um bocadinho disso também. Eles não estavam debaixo dessa escravidão, mas o povo de Israel era quase insignificante. A sua intervenção, o seu domínio era quase insignificante. Se nós juntarmos aí aquilo que os teólogos e os escritores da Bíblia nos ensinam, de que desde o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, até ao aparecimento de João Batista, passaram-se 400 anos. 400 anos em que o povo de Israel não tinha a palavra de Deus, em que eles queriam ouvir Deus, queriam ter orientação, queriam ter esta paz que nós hoje podemos ter, queriam ter palavra, queriam ter promessa, queriam ter a certeza que Deus estava com eles e não tinham nada. Viviam completamente no deserto, à espera que alguma coisa acontecesse. Eu não quero ser escatológico, mas olhemos o mundo à nossa volta hoje. Não é muito difícil nós percebermos que o mundo vive um turbilhão, vive uma mudança completamente abismal, que muitas vezes nós não temos como controlar, nem como condicionar, nem como alterar. Se nós olharmos aquilo que acontece a nível da natureza, as catástrofes que acontecem cada vez mais, se nós percebermos as leis que são estabelecidas, se nós percebermos aquilo que a nossa justiça está em mãos para resolver, nós percebemos claramente que a nossa sociedade, que a humanidade mudou, que os valores se mudaram, que se transformaram, que se trocaram. E muitas vezes nós sentimos-nos impotentes diante daquilo que está a acontecer. Mas se nós somos crentes em Jesus Cristo, e alguém dizia, creio eu muito acertadamente, um dos sinais de que alguém é verdadeiramente um cristão é que essa pessoa ama, deseja, anseia a vinda do Salvador. E neste texto, neste tempo, era isto que o povo de Israel ansiava. O povo de Israel ansiava que viesse um Salvador. Nós lembramos-nos, por exemplo, de Zacarias. E ele orava para que Deus visitasse e redimisse Israel. Nós lembramos, por exemplo, de Simeão. E Simeão, na sua oração, diz que já podia morrer porque ele já tinha visto a consolação de Israel. Nós lembramos da oração de Ana, e nós podemos ver lá em Lucas que ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Ou seja, o povo de Israel ansiava pelo Salvador. E a minha pergunta é, no nosso coração é esse anseio? Não é desejar partir e não valorizar a vida, não é isso, é uma bênção que nós temos a vida, o dom da vida, é a oportunidade que nós temos, é a graça de Deus sobre nós,
Mas no fim de tudo, será que nós ansiamos pela vinda do Senhor? Ansiamos por vê-lo face a face? Mas aquilo que eu gostava de certa forma realçar aqui, e aquilo que o pastor partilhou connosco, aperta-nos o coração. Porque todos nós, seres humanos, temos uma dificuldade, tempo. Quando surge uma situação inesperada na nossa vida, qual é a nossa tendência natural como humanos? Resolvê-la. É natural, é normal, não tem problema nenhum com isso. Todos nós procuramos encontrar soluções, formas de resolver, maneiras, conhecimentos, de maneira que aquela situação passe o mais rápido possível. Mas neste texto eu gostava de nos lembrar disso mesmo. Gostava de nos lembrar que nós pudéssemos encontrar descanso em Deus, mesmo quando o tempo nos foge das mãos e quando nós não conseguimos resolver aquilo que estamos a viver. É importante nós nos lembrarmos de facto que nós estamos diante de um Deus perfeito. E aquilo que está a acontecer à nossa volta, nós temos que nos lembrar disso. Isso está debaixo do olhar de Deus. Assim como mundialmente Deus está a coordenar todas as coisas e provavelmente, não sei se serão os últimos dias, mas que Deus está a orientar todas as coisas para que a sua palavra se cumpra. A nossa vida, a tua vida está aqui hoje para que tu saibas isso mesmo, que tu também estás debaixo do olhar de Deus. E quão bom é sentir o olhar de Deus sobre a nossa vida. Quanta paz isso traz no meio da tribulação e da luta e da angústia e do desespero. Se tu não tens Cristo, se queres encontrar paz para o teu coração, corre para Ele. Porque é somente ali que tu encontras essa paz que te faz descansar e crer que, independentemente do que esteja a surgir, Ele está por cima e Ele é perfeito. Estava ali no meu lugar e estava a pensar que nós muitas vezes vamos escrevendo, não sei se vocês fazem isso, ou pelo menos mentalmente nós fazemos, se calhar, isso, de quando estivermos com o Senhor Jesus, lhe perguntarmos, olha, porquê é que isto foi assim? Porquê é que eu tive que passar por esta situação? Porquê é que isto aconteceu? Mas ali no meu lugar vem um pensamento, eu acho que quando nós estivermos diante de Jesus, nós nem nos vamos lembrar do que vivemos aqui. Porque será tanta alegria, tanta paz, tanta satisfação, tanto regozijo, que aquilo que nós vivemos aqui já foi. Mas nós podemos experimentar um pouquinho desse regozijo aqui. Jesus dizia, tens sede? Vem a mim. E do teu interior fluirão rios de água viva. Onde é que tu tens ido beber? Vai à fonte. A fonte ainda não secou. O mundo pode estar um caos. A nossa vida pode estar um caos. Mas a fonte não secou. A fonte continua a jorrar. Não percas a oportunidade. Vai à fonte. Não tentes lutar até ao máximo, até a exaustão das tuas forças. Vai à fonte. Porque ali tu encontras aquilo que pode saciar a tua vida. E lembra-te disso, o tempo não está nas tuas mãos. Está nas mãos daquele que é perfeito. E se tu hoje estás aqui é porque Deus tem interesse na tua vida. Deus ama-te de uma forma incalculável. E fará tudo o que for preciso fazer para captar a tua atenção. Para que possa falar ao teu coração e dizer, olha, eis-me aqui, tu és tudo aquilo que eu preciso. Vem a mim. Há um outro pormenor aqui que eu gostava também de realçar. Deus é soberano. Se nós olharmos o texto, aquilo que aconteceu aqui, se fosse nos dias de hoje, eu acho que provavelmente surgiria uma revolução, ou pelo menos em nós, se calhar surgiria alguma certa revolta. Esta lei obriga uma mulher grávida, ao final do tempo, a percorrer 112 km, 115 km mais ou menos. Não estamos a falar de carros com o conforto que nós temos hoje, nem de estradas como aquelas que nós temos agora, principalmente em tempo de eleições, não é? Que já perceberam que há muito alcatrão novo a ser posto aí, ainda bem. Mas estamos a falar de uma realidade que na nossa humanidade isto é de uma insensibilidade, é de uma desumanidade que não lembra a ninguém. Porquê é que José não pode levar um papel assinado por Maria a dizer o nome dela, a filiação dela, de maneira que não obrigasse esta mulher, nesta condição, a fazer uma viagem tão longa e tão difícil de fazer, que poderia pôr em causa até a sua própria saúde, a saúde do bebê, a sua própria vida? E pergunto assim, será que nós muitas vezes não somos assim? Será que nós muitas vezes não nos voltamos para Deus e até nos revoltamos com Deus pela forma como Deus age nas nossas vidas? Não sei se vocês são assim, mas eu às vezes sou. Às vezes eu acho que tenho
algum poder de argumentação com Deus ou tenho algum direito de reclamar com Deus. Mas se eu quero encontrar paz no meio do meu turbilhão, eu tenho que conduzir meus pensamentos a lembrar-me que Deus é soberano. Deus reina sobre todas as coisas. Deus reina. E Deus tem todo o poder no céu e na terra. Não há nada que se possa tirar a isso. E porquê é que isto aconteceu? Porquê é que Maria, de certa forma, foi obrigada a ter que fazer esta viagem? Porque lá no Antigo Testamento, nós podemos ler lá no profeta Miqueias, que ele disse, inspirado pelo Espírito Santo, que em Belém nasceria quem? O Salvador. Que tu, Belém, Efrata, de ti nascerá o Salvador. Onde é que José estava nesta altura com Maria, sua esposa? Na Galileia. Nós não sabemos como é que Deus age na nossa vida, mas nós sabemos que Deus tem planos perfeitos e é soberano sobre a nossa vida. Mas o mais importante disso é que tu creias nisso, porque isso trará paz ao teu coração. Porque há muitas coisas na nossa vida que, de facto, volto-me a repetir, nós não temos respostas para elas. Vocês sabem tão bem como eu, o esforço que a irmã Clarice, a devoção, o zelo, o empenho, o cuidado, as lágrimas, que muitas vezes ela verte por vocês. Não é justo. Na nossa humanidade somos assim, não é justo. É das pessoas que menos merece, poderíamos dizer. Nós não sabemos. Deus é soberano e devemos descansar nisso. Deus sabe o que está a fazer. E Deus providenciará aquilo que for necessário para que esta situação sirva de bênção, não só para a irmã Clarice, para o irmão Palmeiro, como para todos nós aqui. Se calhar pelo testemunho de fidelidade da irmã. Se calhar pelo testemunho de fidelidade do pastor, que está aqui, se calhar com o coração apertado, inquieto, ansioso, preocupado. Mas por amor a cada um de nós, está aqui. Mas não é só por causa do amor a cada um de nós, é por amor a Cristo. Eu não sei que processos estão a acontecer na tua vida, mas eu sei que Deus é bom. Eu sei que este tempo de pandemia trouxe muita dor a muita gente. Continuamos nesse registro. Continuamos num registro de insegurança, de receios, de temores, de dúvidas, enfim. Mas que nós possamos dia a dia após dia, levantar os nossos olhos para o céu e dizer: Senhor, Tu és soberano sobre a minha vida. Não sei, não compreendo, não entendo tudo. Mas se me dás a graça de viver este dia, eu sei que Tu és soberano. Conduz-me, guia-me, protege-me, guarda-me. Neste texto, e já referi há pouco, há muitas orações a serem respondidas aqui. Via muitos filhos de Deus, muitos do povo de Israel que oravam. Eu também não sei quais são as tuas orações. E também não sei se elas vão ser respondidas. Mas uma coisa eu sei. Se Deus, na sua soberania, quiser responder às tuas orações, Ele responde. Ele vai responder. Não desistas. Se Deus, na sua soberania, não responder, Ele te dará a paz e a certeza de que Ele está no controle e que Ele sabe o que está a fazer. Para que tu não desistas da fé. Por último, e não menos importante, há aqui um pormenor que eu acho delicioso, de uma natureza divina, de um cuidado, de uma ternura de Deus, que eu acho que é divinal, que é alguma coisa espetacular. Diz-nos o texto que Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia para eles lugar na hospedaria. Mas eu terminei ainda agora a dizer que Deus é soberano. E a minha pergunta é: nós queremos que Deus é soberano?
Sim ou não? Que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus sabe o que é que vai acontecer na nossa vida, que Deus tem os nossos dias contados, que Deus conhece todas as coisas. Cremos nisso? Ok. Deus não podia ter guardado um lugar num palácio para Jesus nascer? Deus governa todas as coisas. Percebemos que Deus orientou o coração destes homens para redigir uma lei, para cumprir a sua palavra, para que de alguma forma Maria e José pudessem ir e Jesus nascer onde estava prometido que ele ia nascer, em Belém. Deus não podia ter guardado um palácio onde Jesus pudesse nascer? Pergunto. Sim? Ok. Deus não poderia ter guardado um lugar num hotel, numa estalagem para Jesus? Sim. Jesus não poderia ter nascido de uma família rica? Porque nós sabemos pelo texto que José e Maria eram de famílias humildes, pobres. Porque quando eles vão apresentar Jesus ao templo, eles levam 2 pombinhos. E os pombinhos era aquilo que estava estabelecido para aqueles que eram pobres trazerem para ofertar ao Senhor como sacrifício. Os outros traziam carneiros, cabritos, cordeiros, etc. Os pobres, para não chegarem com as mãos vazias diante de Deus, já lhes pediam que trouxessem 2 pombinhos, porque eventualmente toda a gente teria pombos, não sei se é assim ou não, mas eventualmente seria uma coisa fácil de ter. E nós sabemos que José e Maria eram famílias humildes. Jesus não poderia ter escolhido uma família rica para nascer? Podia. Jesus não poderia ter transformado pedras em pão? Sim. Jesus não poderia ter convocado milhões de anjos quando ele estava, como o pastor ainda há pouco falou, pregado na cruz ao lado de 2 salteadores que não tinham nada a ver com ele. Jesus é exposto a uma vergonha injusta. Jesus não tinha condições para pedir ao Pai, para ter poder, para convocar para ele milhões de anjos e o livrarem de todo este sacrifício, desta vergonha? Tinha. Jesus não tinha poder para descer da cruz e salvar-se a si mesmo? Tinha. Mas a questão aqui não é se Deus tem, mas é aquilo que Deus quis fazer. Eu acho que isto é, de facto, uma ternura, de uma graça, de um cuidado, de uma importância, de uma valorização que Deus nos dá, que vai para além de tudo aquilo que possamos ter na vida. Deus nasceu de uma família pobre, uma família simples, num lugar simples, pobre, para que os pobres também se pudessem identificar com Ele. Pobre, nos dias de hoje, ainda continua a ser uma palavra com uma conotação má, que impede acesso, que impede oportunidades, que condiciona pessoas. E ainda há muito estigma sobre a pobreza. Nós cristãos também podemos ser tentados a isso, a ficarmos insensíveis à pobreza ao nosso lado. Esta semana ouvia um comentador na televisão a dizer que estima-se que para o próximo ano, para o ano de 2022, 1 em cada 29 pessoas vão precisar de ajuda humanitária. Não sei quantos estamos aqui, 80, 90 pessoas. Se calhar 3 pessoas de nós vamos precisar que nos deem a mão, que nos ajudem, porque não temos condições para viver. Se calhar alguns de nós não sabemos o que é isso, ainda bem. Pela graça de Deus nós temos abundância, temos riqueza, temos condições. Lembremos que isso é a graça de Deus. De maneira que o nosso coração não se torne insensível, não se torne duro e olhemos de cima para baixo para aqueles que têm menos do que nós. Nós somos convocados a considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Mas era bom que nós percebêssemos, de facto, que esta ação de Deus é de uma dimensão fenomenal. Porque senão, pensem comigo, se Jesus nascesse num palácio, se Jesus nascesse numa família rica, se Jesus crescesse com todas as condições, com toda a educação de uma família rica, abastada, com todos os melhores professores, eu pergunto-vos assim,
Quantas pessoas ficariam erradicadas de ter comunhão com Jesus? Milhares? Milhões? Mas Jesus fez pobre, para que se és pobre, não haja impedimento nenhum para que tu não tenhas acesso a Cristo. Eu não sei qual é a tua condição. Muitas vezes os cristãos são conotados como pobres. Não vivem a vida, não usufruem da vida, não usufruem dos prazeres da vida, não são ladrões como os outros, não se aproveitam das oportunidades dos outros, não vivem à custa dos outros, é gente que não sabe desfrutar das coisas e às vezes a conotação que é dada sobre o cristão é pobre, é um simples, é mais um. Mas olha lá para Jesus. Desvia lá o teu olhar para Jesus e pensa lá. Jesus não é dono de tudo? É. Mas Jesus deixou tudo para que tu tenhas a possibilidade de o ter. Porque não há maior riqueza do que essa. Procuremos onde procurarmos. Tenhamos o que tivermos. Uma coisa é verdade e inabalável. Nós não encontramos nada melhor que Jesus Cristo. Nada. E este texto lembra-nos disso. A Bíblia diz-nos que Jesus, sendo rico, se fez pobre. Para que nós, pobres, possamos ser ricos. Nossa riqueza não está aqui. Nossa riqueza está cá dentro já. E nossa riqueza está na esperança de que um dia estaremos com Ele, desfrutaremos com Ele de tudo aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. E quanto será? Muito, muito, muito. Pela graça de Deus, Deus nos permite vivermos aqui em alguma abundância. Desfrutemos disso. Desfrutemos da vida, dos amigos, da saúde, tudo aquilo que Deus nos dá. Mas lembremos-nos disso. Jesus, o próprio Jesus, no Sermão do Monte, também nos falar disso também. Há uma outra pobreza que Jesus valoriza, a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque Deus é o reino de Deus. O que é isso? É tu simplesmente reconheceres que tu tens sede e não tens onde saciá-la. E quando tu chegares a essa condição de pobre, de desprenderes do teu autossuficiência, da tua arrogância, do teu orgulho, e numa atitude de humildade, numa atitude de contrição, dizer, Senhor, eu até nem sei se tu existes, nem sei se tu és real, se és verdadeiro ou não, mas a verdade é que eu vejo-me sem sentido, sem direção na vida. Eu não sei que respostas dar, eu não sei que soluções encontrar, eu preciso de ajuda. Quando tu fores pobre desta maneira, pela graça de Deus, eu sei que Cristo vem habitar no teu coração e tu tornarás rico. Poderás continuar sem respostas, mas há uma esperança viva que vem habitar em ti, porque é isso que a palavra de Deus nos diz. Não sei, volto a dizer isso, não sei o que cada um de nós está a viver, mas gostava de recapitular isso. Nós estamos diante de um Deus que é sábio, a sua sabedoria é perfeita, é correta, é justa, é pura, porque Deus é assim. E o que está a acontecer à nossa volta, o que está a acontecer mundialmente, o que acontece no nosso país, o que acontece na nossa casa, na nossa família, o que acontece connosco de forma individual, nós devemos lembrar disso. A nossa fé, se a nossa esperança está em Cristo, se dia após dia nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, confiemos que Ele sabe o que é que está a fazer. Confiemos nisso. Que lhe possamos pedir que Ele nos dê essa graça de nós confiarmos que Ele está no controle. Quando as coisas fogem do nosso controle, do nosso domínio, quando ficamos sem chão, quando o temor vem, quando o medo nos assola, quando a ansiedade quer crescer, lembremos que Deus é soberano, Ele está no controle, Ele reina. Tudo está debaixo do seu domínio. Sim, é verdade que o mundo jaz no maligno, mas até o próprio maligno está limitado ao poder de Deus que Deus lhe dá. Ele não faz mais do que aquilo que Deus permite fazer, porque Deus já venceu. E por último, não sei qual é a tua condição, não sei o que tu vives na tua casa, no teu trabalho, como é que te consideram, como é que os teus amigos te consideram, se é que tens amigos, se te sentes um no meio de milhões, se te sentes pobre, insignificante, sem valor nenhum, se ninguém te valoriza, lembra-te, houve um que, sendo rico, dono de tudo, até da tua própria vida, abandonou tudo para te dizer, tu és muito importante para mim, eu amo-te, vem para mim, corre para mim, e eu te darei o maior valor que tu podes ter na vida.
Feliz Natal para todos.